Oi, meu nome é Ana Lesnovski. Eu sou professora da Faculdade de Artes do Paraná e eu trabalho com arte eletrônica. E hoje eu vim aqui para falar do meu coração. Mas não é esse que mora dentro, mas esse que eu carrego no pescoço, que é um coraçãozinho eletrônico. Desde que eu comecei a usar esse coração eletrônico fora do peito, as pessoas me fazem muitas perguntas. Elas querem saber se é um negócio que está quebrado, elas querem saber onde eu comprei, se dá choque. E quando eu digo para elas que fui eu que fiz, a pergunta mais imediata é: mas Ana, como é que você aprendeu a fazer isso? Você é uma menina nas artes e tal. E essa pergunta sempre me intrigou, porque ninguém me pergunta: Ana, como é que você aprendeu a falar inglês? Uau! Mas a eletrônica causa esse espanto. Parece que a eletrônica é uma coisa para escolhidos, para um ET, para uma pessoa com uma formação muito especial. Bom, e a gente vai ver que não é, na verdade. Por que acontece essa dúvida no meu interlocutor? Para pensar nisso, a gente precisa pensar na lógica da máquina. A máquina pensa em sistema binário. É 0 ou 1, é sim ou não, é certo ou errado, funciona ou não funciona, exatas e humanas. A gente já viu essa briguinha por aí, Ajudar a humana a fazer miçanga, sei. Enfim, para resolver essa briguinha, ou para entrar no meio da briga, a gente tem um laboratório na FAP que se chama de STEAM Lab, que eu coordeno. STEAM vem de STEM, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E a gente propõe a arte não como uma forma de se opor ao STEM, mas como uma forma de articular as disciplinas do STEM com a nossa vida, com os nossos sentimentos, enfim, com a forma como a gente vê o mundo. No STEAM Lab a gente tem um mascote inspirador, que é o ET Bilu. Porque quando a gente se aventura numa área que não é da nossa formação, a gente precisa mesmo buscar o conhecimento, A gente precisa ir atrás de uma coisa que não está incluso nos nossos currículos, que não foi ensinada para a gente formalmente, mas a gente corre atrás. Para mim, essa história começou com o Arduino, que é uma plaquinha que acho que a galera aqui que vai falar conhece. E, aliás, eu comecei a aprender ele na aldeia também. A Arduino foi muito importante para mim, porque ela é uma placa pensada para artistas, para designers. Mas ela não foi suficiente para mim, porque eu ainda tinha muito medo quando eu trabalhava com Arduino no começo. Eu tinha medo de quebrar, eu tinha medo de dar choque, de fazer essa coisa toda. Eu só superei esse medo quando eu conheci o Circuit Bending, que é essa abordagem um pouco mais destrutiva, assim, num sentido positivo, que é quebrar um objeto, destroçar um circuito, ver o que ele faz, cutucar, ir lá e provocar aquilo para ver o que sai. Essa abordagem é o que permite a gente superar aquela dicotomia, funciona, não funciona, 0 ou 1. A gente tem funciona e funciona. Funciona, de um jeito meio torto, assim como o meu coração, Às vezes funciona, às vezes não. Mas o legal é experimentar. E só quando a gente experimenta, a gente acessa algo, uma força que tem dentro da gente, que permite que a gente descubra esses novos sentidos. A teoria chama isso de paideia, Mas o mais legal é que essa é aquela força trolladora que a gente tem lá dentro. Sabe quando você tem uma afta e assim, você sabe que não deve, mas você cutuca com a ponta da língua só para ver no que vai dar? É essa força. Isso é o que a gente, como humano, para nós que somos humanos, eu não sou ET, é o que a gente faz de melhor, A gente interpreta, a gente dá sentido, a gente provoca, a gente desafia a máquina. A máquina, ela faz maravilhosamente bem aquilo que ela veio para fazer. Ela reage àquilo que ela foi programada. E cabe a nós provocar esse sentido e descobrir esses sentidos novos nela. E é isso que a gente busca, com a arte eletrônica. Alguns exemplos do meu trabalho. Esse é um coração de pelúcia que pisca e vibra de acordo com os batimentos cardíacos da pessoa que põe o dedinho no sensor. E o mais legal é que eu levei isso para uma turma de crianças e na mão delas virou uma máquina de descobrir paixonites dos colegas. Funciona, sancionado pela ciência, O próximo exemplo é uma instalação minha também, em que as pessoas podem colocar a mão nas pinturas, na parede, e isso acende uma porção de luzinhas. E aí, de repente, você está lá, e tem adultos sérios, profissionais, assim, abraçando a parede, encostando a cabeça, abraçando o colega e se jogando ali para ver o que faz, E criando essa relação emocional muito forte. Bom, o que tudo isso me ensinou é que quando eu faço esse tipo de circuito, ou quando eu faço isso daqui, eu não crio só uma maquininha, Eu crio uma experiência, assim como a gente aprende com jogos, Não é só uma porção de código, não é só a máquina, é uma experiência específica, são sentimentos, é medo, é felicidade, é frustração, É isso que esse tipo de coisa ensina, A gente a aprender que a gente está desenhando experiências. E isso, para a arte, é talvez o elemento mais importante, Porque é o que a gente faz, a gente mexe com sentimentos, experiências, com coisas que você pensa, Quem me ensinou isso foi um cara que está vindo aí.
esse cara, se chama Vila Influencer, ele me ensinou que aparatos têm ideias, né? Todos os aparatos técnicos, todas as máquinas, elas são feitas para alguma coisa. Então ela já vem para o mundo querendo fazer alguma coisa. E aí vai a gente, né, com a nossa força trolladora e resolve fazer com elas outras coisas diferentes. E isso é essencial. Esse comportamento que a gente tenta, né, no Steam incentivar é essencial porque ele passa a gente de um estágio de funcionário da máquina, quer dizer, uma pessoa que faz aquilo que a máquina foi feita para fazer, e só que não é ruim em si, mas, né, não avança a coisa, para ser operador na máquina. O cara que olha para ela, pensa como ela funciona, cutuca, provoca, extrai dela aquilo que ela pode extrair. Esse comportamento está muito ligado ao comportamento da criança, né? E é preciso mesmo se botar nessa posição de criança novamente, antes do momento em que a gente decidiu que é hora de parar de aprender, ou antes do momento em que a gente decidiu eu sou de humanas, eu sou de exatas, e começar a botar comida na cabeça, né? O brinquedo na boca, e começar a explorar essas coisas. Nesse processo, que eu recomendo que vocês façam, vocês vão quebrar alguma coisa, tá? É possível que vocês levem um choque, eu não garanto nada, tá? Mas, assim, em geral, dá tudo certo, tá? Normalmente, quando as pessoas me fazem aquela pergunta, então, perguntando sobre como e por que eu aprendi isso, eu respondo para ela, eu aprendi porque eu podia, né? Porque é algo que está em volta da nossa vida, é algo que nos faz sentir coisas o tempo inteiro, e se a gente não olhar para aquilo e não tentar arrancar alguma outra coisa dessa experiência, a gente vai continuar sempre na mesma. É isso, nem morri. Obrigada.